Naquele tempo, na tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Então disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Porém, Tomé, um dos 12, que se chama Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, todavia, replicou-lhes: se eu não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez na mesma casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado, e não continues incrédulo, mas fiel. E Tomé respondeu dizendo: meu Senhor e meu Deus. E Jesus observou-lhe: porque me viste, Tomé, acreditaste. Pois bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida por virtude do seu nome. Laus tibi Christi. Amados irmãos, hoje as leituras nos apresentam primeiro São João falando numa carta, depois ele falando no Evangelho, né? Mas a carta de São João hoje nos mostra, começa dizendo: meus irmãos, a vitória do mundo é a nossa fé. Portanto, se temos uma vitória, nós temos uma luta, uma guerra. E maior do que a guerra material, que é a guerra de armas que matam o corpo, pior é a guerra espiritual. E nós temos essa guerra, vivemos essa guerra, porque nós temos inimigos. Tradicionalmente, a igreja sempre nos ensinou que há 3 grandes inimigos da nossa alma, da nossa salvação: o demônio, o mundo e a carne. O demônio é um espírito maligno, são anjos, na verdade, decaídos, que por desobediência foram expulsos do céu e que receberam o grande castigo do inferno eterno. Mas o demônio tem inveja de nós, porque nós podemos alcançar a vida eterna, podemos ir para o céu, teremos a glória eterna, e ele então tem inveja de nós. E por causa da inveja que ele entra, Deus permitiu que ele entrasse no paraíso e tentasse Adão e Eva. E ele continua nos tentando. Além da inveja que ele tem de nós, ele tem ódio de Deus, e nós somos imagens de Deus. Por isso o demônio tem ódio da imagem que representa o próprio Deus. Na verdade, quem odeia a imagem não odeia a imagem, odeia aquele que a imagem representa.
Por isso o demônio, ele está sempre a postos para nos tentar e nos fazer mal. São João Crisóstomo diz que o demônio trabalha mais para a nossa perdição do que nós trabalhamos para a nossa salvação, por mais que nós façamos, por mais que nós cuidemos da nossa salvação. É uma realidade. Mas ele é um cão amarrado e Deus permite que ele nos tente para nos provar. A própria palavra tentação significa provação, como diz o Catecismo Romano. Mas somos provados. No livro de Tobias, o arcanjo Rafael fala para Tobias: Pai, porque fostes agradável a Deus, Deus permitiu que fostes tentado, que fostes provado. E assim as tentações e provações da alma pelas quais nós passamos são sinais de que nós estamos no caminho de Deus, porque o demônio não tentaria e não precisa tentar quem já está com ele. É só acordar de manhã que a pessoa faz o resto. Então a tentação é algo comum em quem quer servir a Deus. E o próprio sofrimento da tentação, e o próprio sofrimento de ter que deixar o pecado, o próprio sofrimento de ter a vontade e não fazer, esse próprio sofrimento já é uma penitência. E é a primeira penitência que nós temos que fazer quando temos vontade de ofender a Deus e não ofendemos, e há aquela angústia, aquele desejo, aquela coisa que impulsiona. Isso já é uma penitência. Se nós suportamos isso por amor a Deus, evidentemente não cometendo o pecado. O demônio também quer destruir o reino de Deus, por isso ele inspira muitas pessoas para que se destrua o reino de Deus, ou ele possa perder o maior número de almas possível. Como Deus dá liberdade ao ser humano, e Deus respeita essa liberdade, Deus Todo-Poderoso, ele se torna impotente diante da vontade humana. E se a vontade humana diz não a Deus, Deus respeita. E muitas vezes essa vontade humana, ela é individual, evidente, sempre, mas ela se reúne com outras vontades para maquinarem contra Deus e contra o reino de Deus. Aí nós temos o que nós chamamos de mundo. O mundo de que Jesus fala, não vos conformeis com esse mundo, fala São Paulo, mas Jesus havia dito, vós estáis do mundo, mas não sois do mundo. Esse mundo aí não é o mundo que Deus criou, que é belíssimo, é obra de Deus. Não o mundo no sentido genérico, todas as pessoas, mas o mundo como organização dos maus. E muitas vezes nós participamos por causa dos nossos pecados. Toda essa organização que trabalha contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra o seu reino. E evidentemente também para perder as almas. Com as suas máximas, a imposição do poder, do prazer, do dinheiro, o mundo que valoriza mais aquele que tem do que aquele que é, o mundo que supervaloriza o prazer desregrado, o mundo que supervaloriza as vaidades, exatamente o contrário das máximas evangélicas. Jesus fala, por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O mundo não vai entender isso, vai fazer exatamente o contrário. Bem-aventurados aquele que aproveita a vida, que faz tudo que quer, tudo que pensa. O mundo vai falar contra a misericórdia, porque é preciso olho por olho, dente por dente. E assim, sempre o mundo vai ter suas máximas contrárias às máximas do Evangelho. E é neste mundo que nós estamos. Nós vivemos dentro deste mundo no sentido de que estamos rodeados de toda esta cultura anticristã. E hoje mais ainda, porque houve um tempo em que nós tínhamos uma sociedade cristã, que os valores cristãos
como dizia Papa Leão XIII, né? A filosofia do Evangelho governava as nações. Embora houvesse erros, o erro era sempre condenado e condenável. Mas hoje é o contrário, o erro é elevado como verdade. Aliás, nem se fala mais em verdade, porque na realidade cada um pode ter a sua verdade, viver do jeito que quer, uma espécie de relativismo que leva a uma verdadeira ditadura, como dizia o Papa Emérito Bento XVI. Esse é o mundo em que nós vivemos, em que tudo é possível, em que tudo é permitido. Pode abortar, que não tem problema, pode matar, que não tem problema, pode se divorciar, pode sair da família, pode trair, pode ter liberdade sexual, o que importa é você gozar a vida, o que importa é você levar vantagem em tudo, seja do ponto de vista financeiro, moral, ou qualquer coisa que seja. O homem se formou como um verdadeiro Deus, mas na verdade ele se tornou escravo de um sistema que ele próprio criou, né? E é perfeitamente manipulável, exatamente porque é escravo do pecado. Esse é o mundo. Mas há também em nós um inimigo, que é a nossa própria carne, que nós chamamos de concupiscência. Pelo batismo foi apagado em nós o pecado original, mas a concupiscência, ou seja, o desregramento que há em nós, continua, com doenças na alma, a doença da soberba, da luxúria, da sensualidade, da avareza, da ira, da inveja, da ambição, da preguiça, da gula. São doenças da alma que são próprias nossas por causa do pecado original e contra as quais nós temos que lutar e curar porque nós estamos doentes. Então há esta luta. Portanto, quando São João fala que a vitória do mundo é a nossa fé, é a fé que vai fazer vencer tudo isso. E o que é a fé? A fé é uma resposta ao Deus que se revela a nós. Pela fé, diz São Paulo, nós já começamos a viver aquelas coisas que esperamos. E é a substância daquilo que nós não vemos, como diz a carta aos Hebreus. Isso é a fé. De modo que a fé é, em primeiro lugar, um dom de Deus, é uma virtude teologal, infusa, que é infundida por Deus em nós no batismo, mas essa resposta nossa ao Deus que se revela, que vem a nós. Por isso a fé também é uma adesão a todas essas verdades que nos foram reveladas por Deus, na Sagrada Escritura e na tradição, trazidas até nós pelo magistério da Igreja, mas requer de nós um sim, uma resposta, não apenas uma resposta formal, intelectual, mas uma resposta que nos leve à vida. Isso é a fé. E é a fé a vitória nossa diante não só do mundo, mas do demônio e da nossa própria carne. Por isso, mais do que nunca, nós temos que nos fortalecer na fé. E nos fortalecemos na fé, primeiro, vivendo esse contato com Deus pela oração. Depois nos fortalecemos na fé através dos sacramentos. Daí a necessidade, a importância dos sacramentos. São João falou hoje da água e do sangue. O sangue aí representa a Eucaristia e a água, o batismo e depois o sacramento da confissão. Mas nós precisamos dos sacramentos. Então, a vitória do mundo é a nossa fé, né, com a oração, com os sacramentos. Mas também com o cuidado de uma vivência autenticamente cristã, e para isso é necessária a formação, conhecer bem a doutrina, estudar o catecismo, né, para que conheça melhor, né, e procurando cada vez mais crescer, né, na fé e na vida de fé. Não apenas, como eu disse, algo intelectual, mas algo que vai à vida, porque a fé sem obras é morta, como diz o apóstolo.
assim nós temos a vitória. Portanto, nesse tempo pascal, que já houve a vitória, que há a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o mal, essa vitória pode ser e deve ser compartilhada conosco e vivida por nós na união com Cristo, com a fé. E é um grande desafio nos tempos de hoje, a vida de fé. Um grande desafio que deve ser renovada e vivida todos os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.